como uma cidadã comum, né, vários que estão nos assistindo, como que a transição energética impacta na nossa vida? Como instituição, né, 100% pública, né, uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né, a gente funciona basicamente ali como um braço técnico, né, do Ministério ali para os assuntos ligados à energia. Então, seja energia elétrica, seja petróleo, seja gás natural, seja biomassa, seja a gente falar de transporte, a gente falar de geração distribuída, enfim, cidades inteligentes, esse tipo de coisa. Então, a gente tenta trazer alguns elementos para tomada de decisão por parte do Ministério da Energia e do governo como um todo, né? Basicamente, aliás, essa é uma pergunta sempre muito bacana, porque às vezes a gente tenta complicar demais, o que às vezes é muito fácil, né? Então, a ideia da transição energética é algo que vem ocorrendo, na verdade, há séculos, né? Desde um homem lá que tinha ali a primeira, vamos queimar ali, fazer uma primeira fogueira para ter um calor, depois isso foi se aproximando, temos óleo para fazer a iluminação pública, a gente também depois tem a geração a vapor, né, por meio dali das indústrias, e hoje a gente tem um mix um pouquinho maior, um pouquinho mais complicado, e talvez seja por isso que tem um nome mais bonito, mas a gente vive aí ao longo do tempo, né, nessa transformação ou na transição energética. Então, basicamente, a transição energética, quando a gente pega ali a definição, ela é basicamente um movimento mundial em que você tem a transformação, nessa transição de combustíveis fósseis para combustíveis de baixo carbono. Então, essa seria basicamente a definição geral. Então, quando a gente pensa ali, ok, e a energia que é gerada pelo óleo diesel ali no gerador, e ela vai se transformando, por exemplo, numa energia gerada pela biomassa, ou por uma eólica, por solar, ou por uma hidrelétrica também. Isso é o que a gente chama de transformar a energia da fonte fóssil para uma energia de baixo carbono. E nada impede também que você continue tendo a geração, por exemplo, de energia fóssil, mas que nesse balanço você seja uma coisa positiva. Então, por exemplo, a Kátia também aqui pela Natos, né, representando o setor de gás, é fundamental para trazer a segurança energética para o sistema. A gente não pode simplesmente dizer, olha, não, vamos acabar com tudo. Não é acabar. Isso é uma transição ao longo do tempo, você vai transformando com segurança. Enfim, acho que é um pouco dessa ideia. Tá, Valéria? Obrigado pela pergunta. Sendo você um operador dessa área do planejamento, eu acho que você acaba sendo a pessoa ideal para falar um pouco que, assim, para a gente comunicar também com o cidadão, né, o nosso cidadão do dia a dia. Porque eu acho que transição energética, ela passa por legado também, né? Ela passa por continuidade, né? Qual é o mundo que a gente vai entregar para as próximas gerações, o quanto é operável o nosso sistema de energia. Então, acho que passa muito por essa questão de futuro. Aqui a gente tem a mesa, eu acho que aqui a gente tem um conjunto assim, muito, muito bom, porque a gente tem a perspectiva de como o Thiago trabalha na questão do planejamento, pensar no futuro, entender como o Brasil está posicionado e para onde o Brasil deseja ir. A gente tem o Bruno, que opera nessa questão do regulatório, né, que o regulatório influencia diretamente o trabalho do Bruno, e a gente tem a Kátia, que está representando quem está na ponta, né? Está representando a indústria, está representando, olha, eu preciso de previsibilidade, né? Eu preciso de estabilidade, então eu já volto para o Thiago, mas eu queria também, Bruno, a gente iniciou aqui com o Thiago nessa questão de pensar no futuro. A gente ainda vai voltar para ele aqui, de pensar no futuro. Mas, para você trazer um pouquinho, né, para o nosso presente, eu queria que você falasse um pouco da transição energética no contexto do que você vive. Né? Como que você vive hoje na questão regulatória, como que você enfrenta essa questão da necessidade da previsibilidade, o hoje. Bom,
Boa tarde a todos, boa tarde, Valéria. Agradecer o convite aqui em nome da Eletrobras, né, para poder participar desse painel aqui distinto. Thiago, grande amigo da EPE, e Kátia também, né, parceira aí de outros tempos na minha época de Ministério de Minas e Energia. Cumprimentar a todos que nos acompanham à distância e aqueles também que estão aqui conosco, né. Bom, agora meu chapéu é privado, estou na Eletrobras, né, Eletrobras. Às vezes a gente acha que todo mundo conhece a Eletrobras, né? Mas a Eletrobras é uma empresa de energia da América Latina, né? Uma das maiores empresas de energia do mundo. A Eletrobras hoje, né, tem a matriz, Thiago, elétrica da Eletrobras, ela se confunde com a matriz elétrica brasileira, né? A gente está conversando há pouco, 92% da nossa matriz hoje é renovável. A Eletrobras agora, com a decisão de venda das térmicas, é praticamente 100%. Né? Então, e hoje nós temos praticamente 22% da capacidade instalada da matriz elétrica brasileira. Né? Então, acho que no primeiro ponto aqui, Valéria, com relação à transição energética, do ponto de vista de geração, um grande trabalho foi feito por parte da Eletrobras, e aí é importante, né, destacar o planejamento. Certamente o Thiago falará um pouco sobre isso daqui, mas a gente, quando está nesse ambiente, a gente quer viver um futuro planejado. Você toma decisões hoje para viver um futuro planejado. E a peça do planejamento ela é fundamental para fazer essa conexão entre o presente e aquele futuro que você quer viver. Então, do ponto de vista de geração, eu acho que a Eletrobras vem dando os claros sinais de que caminha numa direção de net zero 2030, né? E passa por isso compromisso da empresa, uma transição na medida em que ela se desloca completamente para as fontes renováveis, especialmente hidráulica, eólica e solar. A gente tem praticamente 95 ativos, 47 deles são hidráulicos e os outros 48 são eólicos e solares. E aí, o que é importante também, Valéria e Thiago, do hoje, é a transmissão para a transição energética. Você precisa ter não somente as fontes, mas fazer com que essas fontes, nesse processo de transição, cheguem seguramente, né, a quem precisa, as regiões que precisam, a própria demanda econômica via transmissão. E aí, de novo, né, a Eletrobras hoje tem praticamente 33%, 35% do parque de transmissão brasileiro. Então, isso é para revelar um pouco do que é a Eletrobras e sobre o tema de transição energética especificamente, o que já foi feito, né? Não somente do ponto de vista de geração e esses compromissos que aparecem, né, via declarações públicas, né, de movimento de transição, de redução de emissões, e ao mesmo tempo todo um outro lado de investimento na integração do sistema, que também não deixa de ser uma baita contribuição para um processo de transmissão dessa transição energética. Então, acho que a realidade é essa, cada vez mais, né, eu vou poder falar um pouquinho depois, a consistência e coerência entre o planejamento, a política pública, a regulação e aquilo que a gente chama de standards, que está na ponta da engenharia, ele é de fundamental importância para que o privado possa tomar decisões. Então, é o que a gente chama de abordagem multiscalar de um processo decisório. Então, a gente, como empresa privada, a gente está sempre olhando essa consistência, e aí a gente vai poder falar um pouquinho de alguns exemplos aqui, sem querer me alongar muito, mas é isso que a gente busca, desenvolve a nossa estratégia com base nessa consistência aqui, dessa abordagem multiscalar. O Bruno atuando como relações institucionais lá na Eletrobras, eu acho que você trabalha o tempo todo nessa questão da coerência entre política pública, regulação. Exatamente. E aí, e você falou também da abordagem multiscalar, e aí você nem planejou isso, você já fez um gancho para a Kátia, né, Kátia? Porque eu já tive oportunidade de conversar com a Kátia e eu vou pedir para ela trazer para a gente uma coisa que eu adoro, que ela fala sobre a vocação dos estados, né? Então, primeiro, ela com essa visão de quem está na ponta, ela é a pessoa ideal para falar para a gente da importância para a indústria, a importância para quem está produzindo dessa coerência política que o
o Bruno trouxe, né, dessas questões de regulação, porque a regulação bem feita, ela vai trazer diversidade. A regulação, ela não pode ser monomercado, né? Ela tem que trazer essa diversidade, e aí cai em algo que a Kátia fala muito bem sobre o assunto, que é vocação dos estados. Então, eu saio do Bruno aqui, que opera nessa situação de relações institucionais, que falou de coerência pública, que falou de importância de regulação, falou de abordagem multiescalar. Para passar para a Kátia, abordagem multiescalar. Falou só um pouquinho da questão de que a gente fala de local, fala de necessidades. O que a abordagem multiescalar traz? A gente pega ali desde a previsão, né, do crescimento econômico, os próximos 10, a visão estratégica, 30 anos, uma visão de planejamento, traz isso para uma realidade de formatação de política pública, que é isso, na verdade, que vai dando um norte para que a gente possa discutir oferta e demanda do ponto de vista de política pública. Entra no campo da regulação, na medida em que você precisa aperfeiçoar a política pública. E aqui, Valéria, exatamente, você traz em consideração as vocações, características, padrões de comportamento, disponibilidade de recursos, o ambiente regulatório, porque observe que nem sempre as discussões vão se dar no nível federal. Algumas discussões, como por exemplo do gás, né, passa por uma discussão subnacional, e aí a vocação regional, a característica regional, o comportamento da demanda, o crescimento regional, ele influencia nesse processo de concertação e construção da política pública, que por sua vez vai influenciar na regulação novamente e vai descer ali na infraestrutura. A infraestrutura também ela tem que estar sensível, porque no final do dia o nosso trabalho, aqui também não é diferente, é transformar recurso natural em utilidade pública, via contratos, né? E previsibilidade agora é tudo que queremos, né, Kátia? Exatamente. Bom, boa tarde aí a todos. Eu quero agradecer aí a Valéria o convite, aí o Thiago e o Bruno estar compartilhando aqui esse momento. Eu acho que primeiro eu vou começar assim, um pouquinho de transição energética, porque é a nossa história, né? Nós somos uma empresa de 170 anos, né? Apesar da Atlas de Brasil ela ter diversos negócios, um negócio mais antigo dela é a SEG, né? Conhecida aqui que é a distribuidora de gás do Rio de Janeiro. Ela começou com gás de carvão, né? Então ela transitou energeticamente dentro do processo. Nós tínhamos aí a fábrica em São Cristóvão, aí todo mundo conhecia, que é a área do gasômetro. Então, que está aí bem na mídia atualmente, né? Não vou falar aí dos motivos, mas bem na mídia atualmente. Então, a gente teve uma fábrica de carvão que depois passou por uma produção de gás natural por nafta. Depois, o próprio gás manufaturado, não era um gás natural, era um gás manufaturado, passou por sendo feito a partir do gás natural para ser agora totalmente 100% gás natural. Então, houve uma transição do gás, aí até da forma como é o gás distribuído. Então, a gente passou por uma transição energética, que é o exemplo desses 170 anos da SEG, que hoje a gente já tem de trabalho aí de vários profissionais que trabalharam nessa atividade. Então, e tudo isso só foi possível por questões de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de políticas públicas, assim, uma visão do que a gente queria para o mercado, né? A gente está na casa de Barão de Mauá, né? A gente até conversava aqui um pouquinho antes, e ele é o fundador da SEG hoje, né? Ou seja, ele foi o grande responsável pela existência da distribuidora de gás do Rio de Janeiro. Então, ele vem desenvolvendo, e a gente tem conseguido aí continuar com essa inovação do Barão de Mauá até hoje. Então, a gente precisa dar uma continuidade com esse negócio. Para isso, a gente precisa ter previsibilidade. A gente até falando com o Thiago, com o Bruno, essa relação de negócio, esse planejamento estratégico de crescimento energético do Brasil, ele precisa ter um olhar do que é bom para cada estado e para cada necessidade. Porque nós somos um país continental e nós temos realidades diferentes de outros países. Então, quando a gente olha o Rio de Janeiro, nós somos um estado que temos mar, uma costa de mar,
Então, a gente tem uma possibilidade de geração energética a partir daí. Nós temos um estado que produz mais de 70% do gás natural hoje do Brasil e com projeções de crescimento nos próximos anos assim, exponencial. Temos a questão solar, né, que nós somos um país solar, mas um estado também solar. E, então, a gente tem uma oportunidade de ser um polo aqui no Rio de Janeiro, um polo energético importante. E a gente tem que aproveitar isso para o Brasil. Mas não esquecer que os demais estados também possuem essas características. Mas não o que é bom para um estado do Rio de Janeiro pode ser bom, um estado do Brasil pode ser bom para o outro, porque podem ter energias mais eficientes. E essa é a busca que a gente tem que estar sempre tendo e se esforçando para buscar, qual é a melhor energia para que produção e para que situação. Porque hoje a gente tem o petróleo como uma matriz universal, né? E ele permitiu um desenvolvimento tecnológico e econômico muito grande para o mundo. E nós não podemos entrar num retrocesso de gerar energias mais caras que impeçam esse desenvolvimento, esse crescimento e essa absorção por todos, né? Hoje o mundo cresceu muito economicamente, o mundo se desenvolveu muito nos últimos 100 anos por causa do petróleo. O petróleo foi um ponto importante para isso. Então, a gente tem que agora ter inteligência suficiente para criar energias que possam substituir de forma adequada e eficiente essa energia para que a gente possa ter um mundo melhor e mais eficiente para os nossos filhos, netos e todos nós, que a gente sempre se preocupa com isso. Então, é muito importante esse trabalho de planejamento, né? E esse trabalho do planejamento à realidade, à implantação que o Bruno colocava aqui, que é efetivo, tem que ser efetivo. Eu vou puxar um gancho. Fica à vontade. Mais informal. Então, sim. Vou puxar um gancho justamente no que a Kátia colocou, que eu acho que é muito importante. Né? Quando a gente até analisa, né, do ponto de vista mundial, como é que foi como é que é a questão do consumo, da geração de energia como um todo, né? Como você perguntou um pouco ali, Valéria. Então, assim, você tinha ali na base, ali nos anos 1800, 1900, uma base muito forte ali de biomassa, né? Ali aquela coisa não muito industrial, né, vamos dizer assim, caseira. E isso veio se transformando com o tempo, isso entrou-se muito no carvão, né, ali no final do século XIX, começo do século XX, e aí chegou o petróleo, né, numa linha de trazendo literalmente liquidez, né, também aí a todo o mercado, trouxe uma outra dinâmica muito importante, vai continuar sendo muito importante, petróleo e derivados como um todo, né, também incluindo gás natural, e, enfim. E chegam depois, ao longo do tempo, a hidroeletricidade, outras formas de energia, né, a própria energia nuclear, né, que a gente comentou, acho que no painel aqui um pouquinho antes. Então, a ideia é isso, você passa por essa transformação ao longo do tempo, e é fundamental o que você colocou, cara, que assim, cada local, cada país, cada estado, cada município, vamos dizer assim, desde o aspecto macro até o mais micro, tem o seu potencial. E é fundamental você avaliar isso. Tem um filho que pode ser um jogador de futebol, tem um filho que pode ser um cientista. É mesmo que você tem um estado que pode ter ali uma predominância de geração renovável. Tem um estado que tem uma predominância, sim, no petróleo e gás, importantíssimo, gerando riqueza ali, conhecimento. Então, acho que é um pouco disso, né? A gente tem todo o contexto geopolítico, que eu acho que não vou entrar muito no mérito aqui, mas é a realidade também. Mas o mundo ele caminha nessa linha, e o Brasil está muito bem colocado nisso, como o Bruno comentou, e até antes de passar também de volta a bola para a Valéria, ou talvez para o Bruno, aquela linha, quando a gente compara o Brasil com o mundo, do ponto de vista de energia como um todo, enquanto o mundo está ali 20 e poucos %, né, renovável, nós estamos ali liberando os 50%, o primeiro país do G20, quando a gente pega aqui, né, puxando o G20, mais do ponto de vista percentual, mais renovável, e vai para a energia elétrica, aí é goleada, 90 e poucos %, como você comentou, então acho que é um pouco disso, tá, Bruno? Agora, Thiago, você dentro do planejamento tem uma coisa muito interessante que você pode trazer para a gente, que é o seguinte, todo mundo quer
energia limpa, todo mundo quer transição energética, quer renovável e tal. Mas eu acho que, como que você pode trazer para a gente a questão de os desafios que nós temos dentro dessa questão da transição energética frente à previsão de demanda? Ótimo. Não é? Porque, olha só, não é maravilhoso a gente falar que só vai ser energia limpa, que é tudo, mas a gente tem uma questão chamada mundo real. Tá. Previsão de demanda. Como que dentro do planejamento vocês estão balanceando essa questão? Boa, excelente pergunta, galera. E acho que assim, até dentro, eu vou até puxar um gancho da minha outra resposta aqui, dentro do G20, né, a gente tem ali tem um grupo que chama um grupo de transição energética, né, enfim, Energy Transition Working Group, uma parte do G20, a gente vem fazendo alguns eventos, ontem de manhã até teve aqui um evento aqui no Rio de Janeiro, bem bacana, e basicamente a gente tá com 3 grupos ali, um grupo está ligado muito ao financiamento, né, que é algo muito importante, né? Já toco um pouquinho nisso. Um segundo grupo ligado ali aos aspectos sociais ligados à transição energética. Então tem algo, por exemplo, que é muito importante, que aí perpassa muito a questão, por exemplo, do gás, que é a política de cocção limpa que a gente precisa no país. Ainda é algo muito problemático você ter ali queima com determinados tipos de lenha, que você gera ali particulados, gera ali muitas mulheres sofrem disso. Quando a gente pensa estatisticamente do ponto de vista mundial, pública, né? Exatamente, saúde pública, assim, é um problema muito grave, né? E tem que ser atacado. E um terceiro ponto ligado ali também lá do G20 é os combustíveis sustentáveis, né? Vamos dizer assim. Então, um primeiro desafio que eu elenco é financiamento. Como a gente ter recursos, né? Do ponto de vista mundial, a Agência Internacional de Energia, ela estima algo entre 4 e 5 trilhões de dólares por ano para que a gente consiga, de certa forma, chegar ali em 2050 com o que a gente chama do net zero, né? Ali num balanceamento de emissões, isso ser um valor negativo. Não é que você não vai ter emissão, você tem emissão, mas você também tem tecnologias que compensam, de carbono, esse tipo de coisa. Então, assim, esse é um desafio muito grande, é recurso financeiro. 2, tecnologia. Tecnologia, muitas dessas tecnologias, um outro relatório também da Agência Internacional traz isso, a gente ainda tem que desenvolver uma série de tecnologias que ainda não são viáveis do ponto de vista atual, não só economicamente, mas até tecnicamente mesmo, para que a gente consiga atingir. Então, tem esse relatório, ele é muito bacana, né, da agência. E um terceiro ponto, que eu acho que eu chamaria como do aspecto geral também, essa participação, vamos chamar assim, pública, como um todo. Né? As empresas que têm os sinais econômicos adequados para que se façam um investimento tentando mudar, né, essa fonte primária de energia, vamos dizer assim, que é um pouco o que o Bruno comentou, e a Kátia também. Você tem ali também o seu Zé, o seu João, a Dona Maria, que em casa ele também possa ter essa escolha, esse discernimento ali, né, de algumas questões. E, como um todo, eu acho que vamos dizer assim, esse arcabouço e essa harmonia, como a gente falou aqui, de política pública, regulação, investimento, junto com sociedade. Então, todo mundo tentar dançar a mesma música, ainda que possa ser um ritmo um pouco diferente aqui a colar, mas a gente está um pouquinho na mesma música, tá? Mas acho que é mais ou menos isso. Então, quando eu faço a colagem do que Bruno falou, Kátia falou, você falou, a gente está caminhando para, acho que, chegar no consenso que transição energética ela passa por diversidade de fontes energéticas. Sim. Né? Então, assim, eletrificação é importante? É importante, mas vai resolver todos os problemas? Não. Né? Como é que a gente vai tratar, por exemplo, transporte de longo percurso? Algumas indústrias também, enfim, o porte de indústria. Então, na Eletrobras, o Bruno pode falar um pouco também de hidrogênio verde, né? Falando um pouco de hidrogênio verde, é importantíssimo. Vai resolver tudo? Não. Então, eu acho que transição energética, ela passa intrinsecamente a diversidade de fontes. Trazer um pouquinho, vou pedir para a Kátia
desenvolver um pouco essa situação da diversidade. Bruno, você... Tá, Valéria, me permita aqui, claro, aproveitando aqui o gancho o gancho do Thiago. Financiamento, né? Já colocou aqui o desafio. E é um desafio que, assim, cada vez mais presente no dia a dia das empresas, né? E que muitas das vezes, né, esbarra na própria burocracia do acesso. Né? Então, a gente comentou um pouco aqui, né, dessa consistência entre planejamento, política, regulação, estándares, etc. Então, os financiamentos, né, porque o investidor ele vai olhar para uma demanda, ele vai olhar para a sua escala, o seu modelo de negócio, a sua estratégia, e a partir dessas informações ele vai traçar numa linha do tempo o quanto que ele colocou de dinheiro, o seu retorno, né, com base nos seus custos próprios e de terceiros, que é onde é que entram os financiamentos. Então, a parcela do financiamento ela é fundamental para você viabilizar um negócio. E aí você tem que ter uma demanda clara, ou pelo menos sinalizações dessa demanda. E aí eu trago um exemplo concreto de um grande projeto, que é o Linhão Manaus-Boa Vista. Esse é um projeto de integração do último estado ao sistema interligado nacional, que hoje, né, e um grande projeto de transição energética. Porque, na verdade, e segurança energética, né, que andam juntos, como o próprio Thiago colocou. Porque hoje, aquela região isolada, né, tem uma dependência extremamente significativa de fontes fósseis. Fontes fósseis que são subsidiadas pelos consumidores brasileiros com o desenvolvimento energético. Então, o país tem uma conta em que todos nós colocamos uma parte para poder sustentar o isolamento de um Estado em 2024. Então, esse é um exemplo concreto de que uma composição de capital próprio com capital financiado é de fundamental importância para você virar esse projeto, porque é um projeto que foi assinado em 2011 e a previsão de entrada em operação comercial é 2025. Esse projeto custa 2 bilhões de reais por ano à sociedade brasileira, na forma como está hoje. Os brasileiros pagam 2 bilhões de reais para manter o sistema isolado dessa região. Isso é 1% na tarifa, né, Thiago? Então, e para você terminar esse projeto hoje, são 3,2 bi. Né? Então, há aqui uma busca constante de um financiamento para poder virar o negócio, né, e, de fato, transformar essa realidade para todos os brasileiros. E é um grande projeto naquilo que eu falei de transmissão para a transição energética. Tecnologia, é importante, né, Thiago? A gente também participou muito com a EPE nas discussões. Hidrogênio de baixa intensidade e de carbono. O país ele não dispunha, né, até então de um marco regulatório sobre isso. O que nós tínhamos até então eram orientações do Conselho Nacional de Política Energética, de diretrizes para a apropriação de temas relacionados a desenvolvimento e pesquisa, né, no âmbito dos contratos de concessão das empresas geradoras de energia no tema. Então, o CNPE, que é o maior conselho, que é a governança hoje do Executivo Federal com relação à política pública, decidiu que, olha, vamos tentar priorizar um pouco aqui o hidrogênio nos recursos de P&D ali das empresas geradoras de energia, né, das empresas do setor de energia de um modo geral. E com isso, enfim, abriu-se uma nova janela para que as empresas pudessem fazer exatamente esse movimento. A Eletrobras também entrou nessa já há um tempo atrás, né, tem hoje uma planta em Tumbiara, que opera 50% hidráulico e 50% solar, né, e que tem nos permitido, com base nessa escala piloto, contribuir para o processo de formação de política pública. Então o Brasil hoje tem uma lei que foi aprovada recentemente e que está sendo agora aperfeiçoada com relação a créditos para poder impulsionar essa agenda, mas aqui é um claro exemplo de construção de uma política pública com um olhar para a demanda, mas sobretudo tecnologia.
né? Então, hoje a gente tem uma clara percepção de que o hidrogênio é um combustível que pode ser desenvolvido pela eletrólise ou pela reforma do gás, né? E que, de certa forma, ele soma-se a esse mix que nós temos no país com uma capacidade de deslocamento muito mais fácil do que qualquer outra, né? Então, acho que o hidrogênio hoje, como eventual fonte para as outras indústrias, como, por exemplo, siderurgia, gás, fertilizantes, minerais, começa a se apresentar como uma verdadeira possibilidade. Então, acho que, do ponto de vista de inovação, acho que era esse o meu comentário e fundamental, né? Como o Thiago falou, o envolvimento dos atores. Assim, não tem, ninguém faz nada sozinho. Mas olha que interessante, você começou com financiamento, olha que interessante, começou a falar de financiamento, e aí a sua fala veio chegando até hidrogênio, veio falando de a gente, com o Leão, a gente vai ter possibilidade de uma energia mais barata, aí chegou em hidrogênio, agora olha que interessante. Começa de financiamento, vai. Onde que a gente desemboca? Diversidade. A gente sempre vai desembocar na diversidade. A gente sempre vai chegar na vocação, né? Na vocação dos estados, vocação dos locais. E Kátia? Isso eu até ia pegar como gancho aí a parte do desenvolvimento ali a nível de hidrogênio, como você tem outras oportunidades em municípios. Hoje a gente tem muitos resíduos que são problemas nos municípios, onde o que fazer com os resíduos sólidos, né, o lixo, né, que é gerado no município, né? Então, existem municípios que têm essa questão ambiental muito grave que pode se converter numa solução energética. Hoje a gente tem o gás do lixo, né, o que é o biogás, o biometano, que com políticas públicas, financiamento, porque ainda é caro, você soluciona. Mas quando você olha só o gás produzido, ele é caro. Mas quando você olha a solução como um processo global, a gente vai ver soluções que vai ser barato, porque você resolveu um problema em algumas regiões que podem ser geradas que podem criar problemas de políticas públicas por contaminação do solo, contaminação da água que a população bebe, pode gerar problemas muito maiores, e você tem uma solução energética que às vezes, porque ele é um pouco mais caro na sua geração, quando você comparado com o gás produzido do gás natural, você bloqueia, mas você não está vendo todo. Porque qual é o custo dessa energia que ela é produzida, mais o custo da saúde que você deixa de gastar? Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla quando a gente olha de vocação. A gente tem que ter uma visão mais ampla do custo da energia e da solução que ela traz para cada uma região. Por exemplo, a gente tem aí energias que poderiam estar sendo aproveitadas, e aí precisa de uma visão de política pública, uma visão para fazer programas de financiamento para ter essa solução. A gente não pode focar a transição energética. A gente hoje não existe só uma única energia. Então, por que a gente quer transitar para uma única? Não existe essa é a energia que vai resolver todos os nossos problemas, ou que vai ser a energia do futuro. Não existe isso. A energia do futuro, do passado, é o futuro de hoje, é o presente. E é o que a gente usa. E nós não vamos conseguir gerar energias diferentes de um dia para o outro. A gente vai ter que fazer uma programação de acordo com a disponibilidade dos recursos e tecnologia e a inovação que a gente vai desenvolvendo dia a dia. Então, a gente precisa ter uma visão de longo prazo, porque quando a gente fala de infraestrutura, que a gente fala de energia, a gente está falando isso de 5 a 10 anos para ser implementada e 30 a 50 anos para ser amortizada. Então, isso é uma visão de longo prazo, não é uma visão de hoje para amanhã. Então, por isso é tão importante a gente ter esse direcionamento para que
o consumidor ele possa começar a investir. Então, essa visão hoje que a gente tem dentro de uma empresa da Eletrobras, que fez todo esse planejamento já com uma visão interna, a gente tem que ampliar para o Brasil como um todo, e para que a gente incentive e gere demanda. Porque o que acontece? Eu não vou ter, se eu não tenho previsibilidade, o seu João e a Dona Maria não vão comprar o equipamento, não vão fazer a material. Então, você não vai ter o consumo. Você pode ter uma energia maravilhosa, mas ela não vai ser utilizada. Então, ela não vai ter investimento para ser distribuída. Então, nós precisamos gerar previsibilidade e o petróleo ele não saiu do campo até o uso de hoje, de um dia para o outro. Por quê? Precisaram mudar os motores. Os motores de combustão, precisaram ser alterados os equipamentos, precisaram ser gerados desenvolvimento, precisaram gerados fábricas e o uso para isso, mas é a partir da disponibilidade. Então, primeiro, a gente tem que ter uma visão muito clara, porque a gente fica entre o ovo e a galinha, quem vai vir primeiro, né? Então, e nisso, a gente fica entre dessa discussão, a gente vai para a inação, porque a gente não consegue, a gente não sai de quem é primeiro, se é o ovo ou a galinha, e a gente não vai para a ação, que é a de planejamento. E não adianta, se você não há disponibilidade, você não vai ter a demanda. Ou seja, não vai ter o consumo efetivo. Então, a gente precisa ofertar. E para ofertar, quem é o poder capaz de fazer isso? O governo. Porque ele é o poder que tem garantia de dizer eu banco isso e é nessa direção que eu acredito que o Brasil deve seguir. Então, a gente precisa ter muito claro a questão de qual a energia que a gente quer desenvolver, para que negócio essa energia está orientada. Então, se eu quero gás natural para aquecer uma água ou para uma geração elétrica, eu tenho que fomentar esse uso. Eu quero energia elétrica para aquecer água, então eu não posso ter eu tenho que financiar construções, eu tenho que financiar substituição, eu tenho que financiar mecanismos que permitam que o uso do gás natural esteja. Porque hoje, você vai numa construtora, é mais fácil você botar um tipo de instalação elétrica. Então, ele não vai botar o outro recurso, né? Para isso, ele tem que ser incentivadas construtoras que tiverem esse tipo de energia, seja o biometano, seja o gás natural, seja qualquer outro. Não estou aqui na defesa de uma energia, mas a gente precisa ter claro quais são as políticas de direcionamento para cada um dos mercados e vendo os problemas de cada um. Então, a vocação que a gente é que problema o município tem. Hoje, um município, hoje eu não tenho distribuição elétrica, não chego lá, eu tenho um município, mas eu preciso ter um sistema interligado, não preciso? Quem vai avaliar isso? O governo, porque é quem realmente está fazendo as políticas para desenvolvimento. Então, a gente vai interligar e como? Eu vou fazer uma interligação de transporte ou vou fazer uma geração distribuída? Ou eu vou fazer uma térmica naquele local e dar segurança para aquele sistema? Nosso país é um país continental. Isso é um fator assim, que é muito difícil quando a gente compara com países europeus, que eu brinco que a Espanha está dentro de Minas Gerais, né? Então, assim, quando a gente compara com esses países europeus, é muito mais difícil de administrar. E para isso precisa ter planejamentos e políticas muito mais claras e com essa previsão com uma avaliação, falando quase espanhol, uma avaliação pensei em espanhol, uma avaliação mais clara. Então, a gente a necessidade do Sul é diferente da necessidade do Nordeste. Né? Até pelo clima. Então, e os recursos naturais do Sul são diferentes dos recursos naturais do Nordeste. Então, a gente não pode ter a mesma solução, né? Porque a gente teria a mesma solução para um país como a Alemanha e Itália. Não há, né? Então, a gente precisa buscar isso, essa vocação, essa interligação, essa inovação, para a gente atender todas as demandas e todas as necessidades do mercado. Puedes hablar español porque CLAE es el hogar, es Latinoamérica. Entonces puedes hablar español. Sí.
Tá em casa. É bom que os nossos amigos latinos que nos acompanham pela internet já se sentiram mais em casa ainda. Não, assim, o espanhol, por ter palavras muito parecidas com Muito o parecidas, português, sim. ele às vezes eu vejo uma palavra assim, eu falo, não sei nem se eu estou falando espanhol ou português. Então, a gente tá buscando uma produção de baixo carbono, mas a fala da Kátia, ela nos traz a seguinte situação, falando de Brasil. A gente fala muito transição energética, mas no que tange ao setor de energia, a gente já é uma matriz energética limpa, 90%, que você falou? 93% da matriz elétrica. 93% da matriz elétrica hoje é limpa ou renovável? Porque há diferença entre limpa e renovável. Ok. Então, se a gente for considerar limpa, então sobe esse número porque entra nuclear, né? Mas a minha pergunta é, já somos uma matriz limpa. O quanto isso é acessível hoje? A gente ainda tem... Onde que existem os espaços em que... onde está o espaço para isso ter um menor custo? Porque quando a gente fala em transição energética, a gente não trouxe muito esse termo aqui, mas já existe um termo que já é uma alcunha, que é transição energética justa. Né? Então, inclusiva, exatamente. Porque não basta ser limpa, ela tem que ser acessível. Onde que vocês... Eu acho que a Kátia que mais consegue ver isso, os gargalos para isso. Quando a gente fala de inclusive, isso é muito importante, né? Que aí o Thiago estava colocando aqui a questão da saúde de pessoas, mulheres que utilizam no cozimento, né? Que utilizam a lenha. E quando você coloca essa diversidade energética e você começa a trabalhar em regiões onde você transforma do lixo a energia, isso você começa a dar emprego a certas pessoas que não têm acesso à energia. E essas pessoas, elas começam a ser geradoras de renda. Então, imagina, quem lida com lixo hoje, poder transformar isso em uma fonte de geração de energia, você vai dar empregos de melhor qualidade, salarial e qualidade de vida para essas pessoas, e elas vão poder utilizar uma energia mais limpa e vão poder pagar por isso. Então, quando a gente fala de uma energia acessível, a gente está... o petróleo, ele trouxe isso, né? Ele trouxe essa energia mais acessível, e a gente tem que buscar alternativas que permitam esse uso dinâmico e que traga desenvolvimento social. Então, eu acho que essa a nossa necessidade de desenvolvimento, e aí visando o país, é de trazer esse desenvolvimento social para todo o Brasil, e principalmente para as regiões que hoje não têm acesso. Então, eu acho um ponto importantíssimo a gente ter uma visão social para a energia, porque quando a gente fala do social, às vezes a gente está falando aí com uma visão, às vezes as pessoas têm uma visão equivocada, é uma questão de desenvolvimento do país, geração de renda, geração de riqueza. Então, a gente precisa ter esse foco, buscar isso, e aí... não há outra saída senão a questão de política mesmo, de desenvolvimento, identificação, estudos. E aí eu acho que, assim, Thiago tem uma função aí, a EPE tem uma função primordial de identificar essas oportunidades. E fazer os estudos para que os investidores entrem e ajudem isso, porque dentro de uma empresa, a função da empresa também é uma função de desenvolvimento social. Então, ela tem dentro da sua... Não é à toa que hoje a gente se fala muito de ESG dentro das empresas, né? Apesar de se falar muito da parte ambiental, existe também... a gente está falando só do E, né? Tem o S e tem o G. Então, e o S é a questão social, porque é a questão moral das empresas de estarem aí na participação de todas desse desenvolvimento. Então, as empresas, elas têm que entrar junto com o governo, tá aí para fazer esse desenvolvimento e tá apoiando nesse estudo. E essa fala, ela convergiu
tanto para o tema da mesa, porque é muito comum a gente ver transição energética tratada assim numa coisa muito refinada, né? Net zero, uma coisa muito refinada. E aí a mesa, ela trouxe exatamente isso, caminhos para o desenvolvimento, transição energética e foco, né? E eu queria aqui pedir para o Tiago, quando a EPE e você, quando vocês trabalham o planejamento energético, trabalham transição energética, qual é o peso dessa questão do desenvolvimento social nesse planejamento? O quanto isso tem um peso nesse planejamento? A transição energética, então, ela não é uma virada de chave, né? Ela é um processo, que é o que a gente diz, né? Ao longo do tempo, né? Vamos dizer assim, essa mudança ao longo de tempo não é uma corrida de 100 metros, isso a gente comenta muito lá na EPE, né? Enfim, as pessoas lá, a gente internamente, é muito mais uma maratona, um Ironman, não sei, enfim, do que uma corrida de 100 metros, tá? Então, é algo que tem que ser ali aos poucos, a gente tem que fazer sólido, a gente não pode fazer uma virada de 180 graus num navio, porque a gente sabe que vai dar um problema nisso aí, você como da Marinha. Mas, então, assim, acho que é importante a gente ter essa consciência, né? E, assim, existem as oportunidades, os desafios, as potencialidades ali de cada um, né? Enfim, de cada pessoa, cada município, cada estado, cada país, aquilo que a gente falou. E tem que ter essa visão muito clara. A visão, por exemplo, do Brasil é uma visão do quê? De descarbonizar, de você ter ali um desenvolvimento social e econômico, como você perguntou, cada vez mais forte, né? Isso é algo que está muito latente no governo atual, e ter essa ideia de, o máximo possível, a gente distribuir renda, a gente incluir as pessoas que não têm acesso à energia, a gente buscar ali, será que a qualidade, a forma da energia que está chegando é coerente ou não, né? No exemplo que a gente deu do cozimento, né? Da cocção. E aí eu queria mencionar rapidamente e já colocando que sim, Valéria, respondendo a sua pergunta, a gente considera ali no momento que a gente está analisando primeiro todas as premissas econômicas, quando a gente faz lá na EPE, seja o planejamento de médio ou de longo prazo, que se reflete em dois nomezinhos, Plano Decenal de Disposição de Energia ou Plano Nacional de Energia, né? Então a gente está fazendo agora o PDE 2034, conhecemos que é o bem. médio, e o PNE 2055, que aí é uma linha um pouquinho, a gente pensa um pouco mais a futuro, né, a parte cenária, como é que a gente modela tudo isso integrado, enfim. PDE 34 a gente já lançou, vou vender um pouquinho o jabá aqui, fazer um pouco já vender o peixe, a gente já lançou alguns cadernos no nosso site, acho que é uma coisa legal assim da sociedade como um todo acompanhar, enfim. Então, a gente analisa ali, olha, como está a perspectiva de crescimento, como é que está a questão de desenvolvimento das classes como um todo, seja industrial, seja a parte residencial, comercial, e nos seus diversos níveis de energia, como um todo, ou tipos de energia, níveis acho que foi um pouco equivocado, e como se isso se reflete em demanda, como isso pode se refletir, né, em políticas, porque aí a política, quem toma a decisão é o governo, enfim, é o país como um todo. A gente está tentando trazer os elementos. A gente pode seguir por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. Esse caminho vai ter árvore, vai ter... esse caminho vai ter mais sol, esse caminho vai ter mais concreto. Vou pegando 3 exemplos só aleatórios aqui. E aí, a partir disso, você tem os prós, contras, desafios, o que tem que ser investido, desenvolvido, política de desenvolvimento e inovação, enfim. Então, isso que a gente faz lá, sim, a gente avalia. E aí, uma última coisinha desse ponto, eu estava até checando aqui, pegando uma cola aqui, que eu achei muito bacana, uma consulta que o Ministério fez lá em maio, quando o ministro Alexandre foi enfim, encontrar com o Papa, né, que ele lançou lá os 10 princípios, né, de uma transição energética justa e inclusiva. Então está lá na carta, né? Então, enfim, eu não vou ler aqui os 10, mas eu acho que é importante dizer, combater a pobreza energética em todas as suas formas, estruturar mecanismos eficientes de alocação de custo e subsídio, internalizar a perspectiva de gênero, raça e etnia, medidas efetivas de mitigação de impacto socioambiental, promover diálogo, promover formação profissional, enfim.
uma série desses 10 princípios. Eu acho que é muito bacana isso da sociedade conhecer, e é isso que a gente tenta ali fazer no dia a dia. Tá? Não sei se respondi 100% a sua pergunta, mas talvez respondi ali, fui ali, dei uma volta, falei de outras coisas, mas acho que mais ou menos isso. A Valéria. gente já está se aproximando aqui do Final. Eu acho que a gente precisa trazer o tema também da segurança energética. Né? E aí eu vou pedir para cada um falar um pouquinho. Bruno quer começar? Não, ótimo. A lei de captação da Eletrobras, ela criou um dispositivo que era o seguinte: olha, eu vou estender os contratos, essa extensão, nela há um pressuposto que há um valor adicionado, esse valor adicionado tem que voltar para o Estado brasileiro. E aí inovou-se. Por quê? Porque em vez de voltar para fazer fiscal, voltou para implementação de política pública. Então, um pouco da linha que eu coloquei. Né? E nessa implementação, busca-se espírito público, vocação pública sobre o recurso, gestão privada. Então, eu saio das amarras da administração pública, utilizando uma gestão privada de contratação, mas eu dou a orientação pública. Né? E aí entra no tema de transição energética justa e inclusiva, que são a conta dedicada à Amazônia Legal. Você tem o grande programa Luz para Todos, que vai cobrir a universalização, que ainda existe, né? Mas, por outro lado, naquela região, você tem que ter soluções mais estruturais para o atendimento de energia, né? Porque é justa, inclusiva, é perene, é módica, né? É adequada, né, à realidade das famílias que ali vivem. E esse programa vem com essa gestão privada da Eletrobras e, obviamente, com essa vocação pública para poder trocar diesel por renovável, né? Envolvendo também, né, as comunidades locais. E trabalhando, por que não, como eu aqui comentei, a interligação de grandes de sistemas, de regiões, quando possível for, para você robustecer o quesito de segurança energética e, ao mesmo tempo, dar, né, mais um passo nesse processo de transição. Então, acho que era importante trazer um pouco desse espírito inovador. Tem algo parecido ali na área de ferrovias, né? Prorrogação de ferrovias com investimento cruzado, e aqui agora uma orientação muito mais focada na Amazônia Legal, que se complementa a outros programas. Né? E aí, para fechar, Valéria, com relação... da Amazônia. Né? Exatamente, Energias da Amazônia. Né? E aí, para fechar da nossa parte, né, primeiro, novamente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com pessoas altamente renomadas no setor de energia elétrica, e falar que segurança é inegociável. Né? Você não negocia segurança com ninguém. Né? É um valor que só quando não tem é que você sabe, de certa forma, um valor que tende ao infinito. E aí eu deixo aqui uma provocação no final, que é um pouco da discussão das hidrelétricas hoje, né, Thiago? Assim, a gente hoje tem uma penetração alta de fontes intermitentes, que de certa forma exploram as vocações regionais, né, exploram o sistema, estressam o sistema em alguma medida, mas, por outro lado, quem assegura de fato são as fontes firmes. E aí, nuclear, gás natural e hidrelétrica. Né? Então, a gente não pode se furtar a esse papel que essas fontes, em especial a hidrelétrica, têm por compor hoje quase 65% da matriz elétrica brasileira, em assegurar a estabilidade do sistema, em assegurar a possibilidade de flexibilidade, especialmente nos horários de ponta, né? E, ao mesmo tempo, com um custo boa parte, em alguma medida, amortizado, em amortização, salvo melhor juízo ali, as da região norte do Brasil. Né? Então, acho que essa mensagem, né, do atributo da fonte hidrelétrica, do seu atributo para a segurança energética, é uma coisa que a gente precisa refletir sobre como é que isso entra no sistema. E é isso. Kátia. Minha parte é isso.
Então, e não quer dizer que a redundância seja a própria energia que a gente utiliza. Então, você pode, por exemplo, se a geração renovável não há sol, não há o vento mudou, porque o mundo está mudando, os ciclos estão mudando, o vento pode não estar gerando tanto naquele ano como gerou em anos anteriores. A gente tem que ter as fontes que são as fontes que garantizem o sistema, né, que é a redundância. Então, acho que é fundamental isso. A gente até estava conversando um pouco antes da necessidade de políticas que entendam que esse sistema ele tem um custo. Toda redundância ele tem um custo, então é importante a gente entender que custos a gente está disposto a pagar. Isso também é algo que a vontade de ter um sistema redundante, ele está em cima do que eu posso ficar sem. Né? Então, a gente tem que analisar isso como país, o custo, porque isso gera um custo adicional do que a gente paga, né? A gente, como consumidor, a gente paga, todo mundo aqui tem a sua continha de energias, qual seja ela, em casa, né? Então, quanto a gente, como país, está disposto a pagar por não ter correr o risco de não ter aquela disponibilidade. Então, eu acho que é extremamente importante a gente ter políticas claras, né, para não onerar de forma também equivocada, porque assim como quanto eu estou disposto a pagar, também eu posso estar disposto a pagar de forma ineficiente algum modelo. Então, é essa nossa busca constante que a gente tem que ter de ser um sistema mais eficiente possível, porque se eu onero de tal forma o meu sistema, eu posso estar perdendo competitividade frente a outros países na geração, na produção. Então, não é uma matemática fácil. Às vezes a gente fala, eu quero ter um sistema redundante com 3 linhas aqui à minha disposição, se eu não tiver... E só que isso gera uma ineficiência país que tira o país de competitividade, gerando desemprego e aquela espiral da morte que nenhum país quer entrar. Então, a gente precisa, assim, tem que ser um debate, eu acho que envolvendo todos as fontes de energia. Eu acho que tem que ter um debate público muito claro nesse sentido e entender o negócio para que a gente não onere nenhum das fontes geradoras de energia e disponibilizadoras de energia. Então, é muito importante esse debate aí de forma ampla e restrito. Não vai dar nem para desenvolver aqui, mas a gente tem que pensar na energia de armazenagem, né? Exatamente. Energia de armazenagem. Que hoje são as nossas hidrelétricas. Que são as nossas hidrelétricas, né? Tipo Eletrobras. Eletrobras. Que também são limitadas. Então, assim, você Sim. tem a redundância. Por isso, os sistemas redundantes são muito importantes. Nós já tivemos aí, 2002, crises, né? Acho que até recentemente, quase, né? A pior seca dos últimos 91 anos, não foi isso? Pior série hidrológica em 91. A gente viveu isso e realmente é aí que a gente precisa... nesse caso que a gente não pode ser dependente de uma única fonte. Exatamente. A gente precisa... Olha que coisa linda, cai novamente na diversidade das fontes. Né? E aí, Tiago, você vai fechar pra gente, que é o seguinte, para fechar, Tiago, fechar RAI, que é o seguinte, o CLAE, que é o Congresso Latino-Americano das Engenharias, que nós estamos participando aqui, ele está na agenda oficial do Rio, capital do G20. E para a gente ficar assim feliz, dar aquela massagem assim, no nosso coração de brasileiro, fala um pouquinho da nossa posição dos países do G20 na questão da matriz energética. Tá bom, ótimo. Bem, primeiro eu queria agradecer também aqui em nome da EPE, né? A gente está esse ano numa série de comemoração de 20 anos, né, da empresa, e aí um privilégio aqui estar representando a EPE, nossos cerca de 300 e poucos funcionários lá que a gente tem das diversas áreas, onde a gente tenta avaliar, né, tudo isso que a gente está comentando aqui, né, seja ali da parte de petróleo, gás e biocombustíveis, da parte de energia elétrica, da parte de estudos econômicos, energéticos e ambientais e da parte de gestão corporativa, porque também a gente não vive sem eles. Então eu tenho assim, um privilégio de estar representando eles. Eu acho que assim, um pouco falando da segurança, eu já emendo com a questão do G20.
Eu acho que assim, é mais ou menos isso que a gente comentou aqui. É importante, a gente não pode deixar para trás o que a gente tem de potencial, quer seja um recurso fóssil, quer seja renovável. A gente precisa diversificar a matriz energética e elétrica para quando a gente tiver uma crise, por exemplo, como uma escassez hidráulica, como a gente teve em 2021, a gente consiga passar atendendo o consumidor com segurança elétrica e energética, que é importante isso, né? Tanto no pico como na base. Então, apesar de a gente saber que muito provavelmente vai ventar mais, teremos mais recurso eólico ali no mês de setembro, outubro e novembro. Sabemos que o próprio recurso eólico também não é muito bom em abril. Sabemos que tem energia solar quase todo dia ali, mais ou menos entre 6, 7 e 5 e 6 da tarde. Mas a gente precisa também estar preparado para esses cenários mais, vamos dizer assim, adversativos, né? Se eu falei certo. Mas a gente tem que estar, que é muito o que a Kátia comentou do backup, ou da segurança, né? Como um todo. E valorizar a hidrelétrica quando a gente tem, que a hidrelétrica hoje faz muito essa função da modulação da carga, que é um pouco isso que o Bruno falou aqui. E aí, quando a gente pega tudo isso, essas opções que a gente tem, com as escolhas que a gente fez no passado de hidrelétrica, de investir na biomassa, de investir no etanol, de ser ali, a gente chega numa posição mundial extremamente privilegiada. E aí a gente tem que valorizar aqui o que é nosso, né? Aquela linha de valorizar o que é verde e amarelo, né? Nós somos, quando a gente pega ali os países do G20 atualmente que fazem parte, nós estamos na matriz energética e elétrica, somos o primeiro colocado, né? Estamos ali na matriz energética, só para ter uma ideia do número, a gente está ali na ordem de 50% que eu comentei, a gente tem o Canadá ali com uma ordem de 30 e tantos, 40%. Então, assim, a gente está na frente e ainda está bem na frente. Então, assim, claro que temos que continuar com o nosso trabalho, fazer as políticas públicas, o marco do hidrogênio, como o Bruno comentou, é fundamental, foi uma vitória, eu acho que para o país, né, dessa linha, aproveitar o gás do pré-sal, com mais escoamento, com mais produção, chegando isso daqui, aproveitar o que a gente tem aqui de melhor das empresas, do potencial da Eletrobras, da EPE, da NATO, enfim, como um todo, para que a gente consiga ter esse atingir, né, essa transição energética, né, toda essa transformação, e a gente consiga aí ter um futuro melhor para nossos filhos, enfim, nossos netos, etc. Obrigado mesmo, Valéria. E eu quero agradecer a toda a nossa audiência que esteve conosco até agora. Espero que vocês tenham usufruído. O que para mim foi um privilégio estar à mesa com essas pessoas, com essas cabeças. Muito obrigado. Agradecer ao Bruno, agradecer a Kátia, Tiago. Foi maravilhoso poder estar com vocês aqui. Tiago, tamo junto. Kátia, foi uma mesa maravilhosa. Adorei o formato, adorei o formato. Eu também, inovador, adorei. E teremos mais congresso ainda, teremos outras mesas. Obrigada e até mais.